Olá pessoal, vamos para mais uma aula, esta que tratará do assunto processos de eletrização. Lembrando que eletrizar um corpo é fazer com que o número de elétrons se torne diferente do número de prótons. Aqui temos o exemplo de geradores Van de Graaff. Então vamos lá. Esse assunto está na apostila número 3, aula 32 e 33, processos de eletrização, página 100. Nós temos três processos de eletrização: processo de eletrização por contato, atrito e por indução. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre eletrização por atrito. Então, a eletrização por atrito ocorre através do atrito. Irei esfregar dois objetos de materiais diferentes, e esses objetos são isolantes, eles não têm a característica de fornecer elétrons, nem de receber elétrons. Então, após o atrito, fornece energia a essa estrutura, essa energia permite um maior nível de agitação dos portadores de carga, e esse maior nível de agitação é o que vai favorecer com que o elétron saia de um corpo e vá para o outro. Essa saída de um corpo para o outro obedece uma série chamada de série triboelétrica. Essa série triboelétrica nos indica quem fica positivo, quem fica negativo na eletrização por atrito. Sempre os corpos mais acima na tabela têm a tendência de doar elétron para o corpo que está mais abaixo. Então, ele doa elétron, fica positivo, quem está abaixo fica negativo. No nosso exemplo, eu tinha o corpo A e o B. O corpo A ficou positivo porque ele doou elétrons para o corpo B e o corpo B fica carregado negativamente. Por contato, eletrização por contato ocorre em corpos condutores que têm facilidade de trocar seus elétrons. Então, inicialmente eu tenho um corpo carregado negativamente, o outro neutro, então o processo de eletrização ocorrerá no corpo B, fará com que ele fique eletrizado, onde o número de elétrons ficará diferente do número de prótons. Encostei o corpo A do corpo B nas duas situações. Esse corpo A tinha um excesso de elétron, então ele doa para o B elétron, porque lá ele tem muito elétron sobrando. No exemplo da direita, o corpo A precisa de elétrons, então o corpo B vai fornecer elétrons para o corpo A. Se ele fornece elétrons, ele fica faltando elétrons, então ele fica carregado positivamente. No exemplo aqui da esquerda, o corpo A fornece elétron para o corpo B, então a partir desse momento, no corpo B existirão mais elétrons do que prótons, então aqui teremos o corpo B carregado negativamente e aqui do lado direito positivamente, característica do processo de eletrização por contato. Os corpos ficam carregados com cargas de mesmos sinais. Os corpos ficam carregados com cargas de mesmos sinais. Eletrização por indução. Eletrização por indução, inicialmente eu tenho dois corpos condutores neutros que estão em contato. Irei aproximar um corpo eletrizado que não encostará nesses dois elementos. Nessa aproximação, o corpo que está carregado, que eu chamo de indutor, proporciona nos outros corpos uma divisão de cargas elétricas e proporciona uma polarização nesse corpo. Então, eu tinha os elétrons do corpo B que são atraídos também para próximos do meu corpo indutor. Então, nesse exato momento, o corpo B perde elétrons, então ele fica com falta de elétrons, então ele fica carregado positivamente. Mantendo o indutor próximo do corpo A, eu vou afastar o corpo B. Então, afastei o corpo B. Esses elétrons que inicialmente foram para o corpo A não tem mais como retornar para o corpo B. Então, eu tenho que esse corpo B ficou carregado negativamente, ou desculpa, positivamente. Então, no final do processo, eu tenho o corpo A ficou carregado negativo, o corpo B positivo. Característica do processo de eletrização por indução. O indutor fica carregado com... O induzido fica com uma carga de sinal contrário ao indutor. Então, eu tenho um indutor positivo, meu induzido ficou negativo. Outra maneira de se eletrizar por indução, utilizando apenas um elemento condutor e o meu indutor,
apenas um elemento condutor, que é chamado de induzido, e o outro elemento carregado, que é chamado de indutor. Aproximo o indutor do induzido. Nesse momento, existe uma divisão de cargas elétricas, uma polarização. Os elétrons do meu lado direito se dirigem para o lado esquerdo dessa estrutura, se aproximando do indutor. Nesse exato momento, liga-se um fio condutor ao terra. Característica da terra, ela fornece elétrons ou ela retira elétrons da substância. Nesse exato momento aqui tem falta de elétrons, então a terra fornece elétrons. Mantendo esse corpo próximo do induzido, eu desconecto o fio terra. Então, nesse exato momento, significa que os elétrons que fluíram para esse corpo permanecerão aqui. Então, esse corpo estava neutro, ganhou elétron, então está sobrando elétron e ficou carregado negativamente. No final do processo, indutor positivo, induzido negativo. No final do processo de eletrização, indutor e induzido ficam carregados com carga de sinais contrários. O primeiro registro histórico relacionado à eletricidade foi realizado por um filósofo grego chamado Tales de Mileto e data de 600 anos antes de Cristo. Consta que Tales, após atritar um bastão de elétron, âmbar em grego, em um pedaço de seda, aproximou de pedaços de palha que foram atraídos pelo bastão. Esse processo é conhecido atualmente pelo nome de eletrização por atrito. Você pode realizar essa experiência semelhante, atritando uma caneta ou régua plástica em um pedaço de lã e aproximando em seguida de pedaços de papel picado. Explique o que ocorre com o âmbar ao ser atritado com a lã. Então, nesse processo de atrito, nós fornecemos a energia às partículas da estrutura desses elementos. Essa energia faz com que o nível de agitação dessas partículas fiquem maior, e esse nível de agitação maior é o que favorece com que elétrons saiam de um corpo e vão para o outro, de acordo com a série triboelétrica. Então temos, ao atritarmos dois corpos eletricamente neutros, ou seja, que possuem o mesmo número de prótons, elétrons, fornecemos energia a eles. Essa energia gera um aumento de agitação das partículas que os compõem, criando uma tendência à troca de elétrons. Nessa situação, um do elétrons ao outro, de acordo com a série triboelétrica. B. O que podemos afirmar a respeito das cargas adquiridas pelo bastão de âmbar e pela lã? Então, precisamos verificar nossa série triboelétrica, nossa tabelinha. Então, eu tenho o âmbar que está situado na tabela na parte de baixo, a lã na parte de cima, ou seja, a lã tem a tendência de fornecer elétron para o âmbar, então a lã fornece elétron para o âmbar, a lã fica carregada positivamente e o âmbar fica carregado negativamente. De acordo com a série triboelétrica, a lã perde elétrons e fica positiva. O âmbar recebe elétrons e fica negativo, com carga negativa. Cite outros casos nos quais podemos observar esses fenômenos. Então, temos ao pentear o cabelo e também no processo na movimentação do veículo, de qualquer tipo de veículo, nós temos que o atrito do ar com a carroceria gera o processo de eletrização. E esse processo de eletrização se torna perigoso quando esse veículo está transportando, quando esse veículo é um caminhão que transporta combustível. Então, por isso, eles colocam uma corrente ligada na carroceria que fica em contato com o chão. Então, ao mesmo tempo que ocorre a eletrização por atrito com o vento, essa carga, essa eletrização já é perdida para a terra. Então, ao pentear o cabelo, o caminhão em movimento, devido ao atrito com o ar, gera esse processo de eletrização. Exercício número 2. Liga-se um corpo metálico A, carregado positivamente, a outro, também metálico B, neutro, através de um fio condutor. Qual o sentido do movimento dos elétrons? Então, lembrando que só elétron se movimenta, então eu tenho um corpo A que está precisando de elétron, então ele vai receber elétrons. Então, o corpo B tem que doar elétrons para ele. Então, o fluxo de elétrons é do corpo B para o corpo A. O corpo B tem excesso de elétrons em relação ao corpo A. Então, os elétrons migrarão de B para o A.
Item B, represente as forças que agem nos corpos após a ligação. Lembrando que na eletrização por contato, os corpos assumem cargas de mesmo sinal, então B, no final do processo, vai ficar carregado positivamente, porque ele perdeu o elétron, está faltando elétron, então ele fica positivo. Então, no final do processo, temos corpo A e corpo B com cargas de mesmos sinais, cargas de mesmos sinais, atua entre eles uma força de repulsão, de afastamento. Exercício número 3. Imaginemos que os corpos metálicos A e B sejam idênticos, ambos carregados. Qual o sentido de movimento dos elétrons? Então, nós temos no processo de eletrização por contato, ambos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. Então, aqui eu tenho o corpo B carregado positivamente, o corpo A carregado negativamente. Então, aqui está sobrando elétrons. Esses elétrons irão fluir para o corpo B. Então, qual o sentido de movimento dos elétrons? Do corpo A para o corpo B. Como A tem excesso de elétrons em relação a B, os elétrons vão se movimentar de A para B. Entender qual a carga final do corpo. Então, nós vamos utilizar o princípio da conservação da carga elétrica. Então, esse sistema, vamos considerar que ele é isolado, então as cargas elétricas que estão nesse sistema permanecem no sistema. Então, a quantidade de carga elétrica é constante e após o processo de eletrização, quando os dois corpos são idênticos, eles permanecem com cargas iguais. Então, eu sei que no final do processo, a carga do A é igual à carga do B. E a carga do A mais a carga do B é igual à quantidade de carga que eu tinha inicialmente. Então, aplicando assim, então a carga no final do processo é a quantidade de carga que eu tinha inicialmente dividido por 2, porque no final do processo, tanto A como B, pelo fato de serem idênticos, ficam com a mesma carga. Então, vamos substituir menos 7 coulomb mais 3 coulomb vai dar menos 4 coulombs. Menos 4 dividido por 2, tanto A como B fica com uma carga de menos 2 coulomb. Exercício número 4. 3 esferas metálicas idênticas, A, B e C. Então, se é idêntico no processo de eletrização por contato, eu já sei que as cargas serão iguais, tá bom? Possui cargas 16 coulomb, menos 16 coulomb e o C é neutro, respectivamente. As esferas são colocadas em contatos na sequência A com C, B com C, A com C e B com C. Nossa Senhora! Sabendo que sempre que duas esferas são postas em contato, a terceira é mantida afastada. Calcule a quantidade de cargas das esferas no final do processo. Então, inicialmente, temos A fica em contato com C. A entra em contato com C, então a carga final de A e C vai ser igual. E como que eu calculo? Então, a carga do A vai ser igual à carga do C, que vai ser a carga do início do processo dividido por 2. Carga do A é 16 e a carga do C é 0. 16 mais 0, 0, dividido por 2, 8. Após o contato de A com C, A fica com carga 8 coulomb e C também fica com carga de 8 coulomb. Fiz a primeira eletrização. No segundo momento, B em contato com C. Então, B em contato com C. Então, a carga final, depois desse processo de eletrização por contato, vai ficar a carga de B mais a carga de C dividido por 2. Lembrando que a carga de C agora é 8 coulomb e a carga de B permanece menos 16. Então, temos menos 16 mais 8 dividido por 2. Depois do contato, B fica com uma carga de menos 4 coulomb e C também fica com uma carga de menos 4 coulomb. Depois disso, A entra em contato com C. Lembremos que agora A tem carga de 8 coulomb e o C tem carga de menos 4. No final do processo, nós temos 8 coulombs, que é a carga do A, mais menos 4, que é a carga do C, dividido por 2, que eles são idênticos. 8 menos 4 vai dar 4, dividido por 2, 2 coulombs. No final desse processo, então, A tem uma carga de 2 coulomb, C tem 2 coulomb e, por enquanto, B tem menos 4 coulomb. Finalmente, então, nós vamos pegar a esfera B e entrar em contato com C. Lembrando que C agora tem 2 coulomb, o B tinha menos 4,
Então, temos menos 4 mais 2 dividido por 2, que vai dar uma carga de menos 1 coulomb. Então, no final do processo, A ficou com 2 coulomb, B ficou com menos 1 coulomb e C também ficou com menos 1 coulomb. E ufa, encerramos essa aula sobre processos de eletrização. Pessoal, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.